Muito bem, pessoal, muito bom dia. Estamos ao vivo, quinta-feira, 12 de setembro, 7h01 da manhã. Estamos começando o programa Desperta de hoje. Este programa, vocês sabem, vai ao ar todos os dias, às 7 horas da manhã, de segunda a sexta, horário de Brasília. É muito bom ter a companhia de todo mundo por aqui. Estamos ao vivo nos nossos canais do YouTube, também nas redes sociais e também nos nossos parceiros na Rádio Brasil Atual, na Rádio Cantareira e na Rádio Heliópolis, em São Paulo. Então, se você quiser ouvir este programa no bom e velho radinho, você pode sintonizar aí no seu dial, como diria o Lulu Santos, né? Você que está no carro, você que está no trânsito, pode nos acompanhar no rádio. Estamos ao vivo também em 3 emissoras de televisão. Muito obrigado, um abraço enorme para as emissoras que fazem essa parceria para transmitir também o nosso programa lá na Bahia, na TV Quirimurê, em Salvador, na Bahia, em São Paulo pela TVT e também no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, pela Pop TV. Se você está chegando por aí, vai deixando o seu like, vai ativando o sininho, vai assinando os nossos canais, se você não faz isso, né? Estamos no canal do ICL, no canal do Eduardo Moreira e no canal do Leandro Demore também. Você pode nos acompanhar em todos esses canais. Alguns outros canais dos nossos parceiros também passam, né, no YouTube. A Rádio Brasil Atual é uma delas, então você pode nos sintonizar aí em várias frequências pelo mundo todo. Muito obrigado às pessoas também que nos acompanham fora do Brasil. Se você está aí próximo do horário do almoço, à noite acompanhando o programa, de madrugada, você também que nos vê nas reprises, muitas vezes as pessoas sempre me falam, né, olha, eu não acordo tão cedo assim, mas depois, ao invés de acompanhar o programa às 7, eu acompanho o programa um pouco mais tarde, tá tudo certo, tudo beleza, lembrando que a gente tem programação aqui até depois do meio-dia, quando encerramos a nossa programação com o Rolê ICL, e voltamos no final da tarde com o ICL Notícias, segunda edição, às 6 horas da tarde. Então, pela manhã, neste mesmo link, você acompanha todos os programas do ICL. Depois do Desperta, tem o ICL Notícias primeira edição, e assim a gente vai até 12h30, tá bom? Então, muito obrigado pela companhia de todo mundo. Muito bom dia para quem já está no nosso chat, o pessoal que está nos acompanhando aí em Munique, na Alemanha, Belzonte, escreve o Alexandre Ventura Veado, bom dia, comunidade ICL, Belzonte, Minas Gerais. A Agatha Angélica dizendo um belo dia com a vitória colorada ontem, hahaha, não entendi a piada, não achei graça também. Alguém achou graça do Inter ganhar uma partida? Eu não acho, engraçado isso. O Paulo Rogério Sense está lá em Lajeado, no Rio Grande do Sul, onde estivemos, aliás, para fazer a cobertura das enchentes esse ano, né? Bom dia do Espírito Santo, de Espírito Santo do Pinhal. Pessoal lá de Morro do Chapéu, Chapada Diamantina, na Bahia, no Brasil. Bom dia, galera que nos acompanha em Gonçalves, Minas Gerais. Também em Tamandaré, em Balneário Quintão, em Santo André, São Paulo. Vocês sabem, né? No Brasil todo tá a secura imensa do tempo. Eu vou pedir perdão, como eu já falei essa semana, se eu tiver que parar para respirar aqui, principalmente coçar os olhos, né? Que é o que mais está me incomodando. Eu não sei vocês no chat aí, podem ir comentando, aliás, como tá o clima na cidade de vocês. Aqui em Brasília, ontem já deu para ver um céuzinho azul, hoje está um pouco melhor. Aquela fumaça, pelo menos do solo, né? A gente não tem mais tanta visão de fumaça. Daqui a pouquinho eu vou pegar o avião e tentar fazer um vídeo para ver se lá de cima a gente consegue ver aquela crosta de fumaça, né? Aquela nuvem imensa, né? Pessoal que nos acompanha lá em Ji-Paraná, em Rondônia, Joinville, Santa Catarina, Piquete, São Paulo, Aparecida, São Paulo, muito obrigado pela companhia de todo mundo que já está por aí no nosso chat, vai chegando, vai dando seu bom dia, vai falando com a galera por aí também, né? Sérgio Almeida está lá em Salgueiro. O pessoal de Piquete já falei, né? Bom, o pessoal de Piquete está acampado aqui hoje. Douradinho, Machado do Sul, Minas Gerais, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, terceiro dia sem ver o céu, só uma névoa amarela, diz o Manuel Leonardo Feitosa Neto, que está lá em Santa Cruz do Sul. Pelas fotos que a gente tem visto aí nas redes sociais, boa parte do Rio Grande do Sul, inclusive a capital, Porto Alegre, está bastante tomada, né? O litoral de Santa Catarina também, eu vi imagens ontem bastante impressionantes, lá de Itapema, Meia Praia, Floripa, né? Tem uma mistura de alguma névoa que vem do mar, mas o grosso mesmo é poluição na beira da praia, então você tem aquela foto de beira de praia com tudo cinza, né? É uma coisa realmente impressionante. Eu espero, gente, bom dia para o pessoal de Corbélia, Paraná, também a Sandra Cristina Algaier Pierdoná está por aí, que finalmente as pessoas acordem para o que está acontecendo no Brasil. A gente vem no programa aqui fazendo uma cobertura de meio ambiente intensa. Quem acompanha sabe, né? Praticamente todos os dias
Eu diria que, aliás, é raro um dia que a gente não fala sobre clima. Aqui, o clima com o olhar para o meio ambiente, né? Não só o clima, como eu sempre falo, né? A previsão do tempo que eu dou aqui não é para saber se você vai para a praia ou vai usar casaco, né? É para saber se a coisa vai ficar boa ou vai ficar menos boa em relação a enchente, tempestade, qualidade do ar. E só que muitas vezes não chega nos grandes centros urbanos, né? Então a gente tem questões que são questões muito mais ligadas à Amazônia, Pantanal e tal. Agora chegou no Brasil todo, será que as pessoas vão finalmente acordar para o que está acontecendo? A gente está vivendo um momento de terrorismo climático. A questão dos focos de incêndio é terrorismo climático. Tem muita gente tacando fogo aí adoidado, né? A gente viu essa semana aí mais de 5 mil focos de incêndio ativos no Brasil. Daqui a pouco a gente vai para as notícias aqui, a gente vai ver, inclusive, que a própria Amazônia, essa semana, se tornou um dos maiores emissores de CO2 do mundo. O lugar que era conhecido como pulmão do mundo está emitindo CO2 adoidado, né? O Brasil, no geral. Então, vamos lá, vamos ver se vai ter algum tipo de consciência, né? De conscientização. Não sei. Eu, às vezes, tenho alguma expectativa e, às vezes, tenho pouca expectativa, né? Vamos lá, então? Frente fria traz chuva e ameniza as temperaturas no sul. O sudeste deve ter mudança no tempo no final de semana. Uma nova frente fria que chegou ainda na quarta-feira. No sul deve trazer chuva e amenizar temperaturas na região. Já tem chovido em algumas poucas cidades do sul. Lembrando que essa chuva, se a cidade onde você está é uma cidade que foi tomada pela fumaça, ou seja, a maioria das cidades do Brasil, essa chuva é uma chuva tóxica, tá bom? Então tomem muito cuidado. Tentem não se molhar nessa chuva. Quem, assim como eu, é ideologicamente contra guarda-chuva, né, é hora de usar guarda-chuva, porque como tem várias partículas dispersas no ar, essa fumaça é uma fumaça que é uma fumaça particulosa, digamos assim, né? A chuva ela vai descendo e vai aglutinando essas partículas, e a gente viu alguns vídeos essa semana, inclusive nas redes sociais, essa chuva vira uma água preta, né? Porque ela literalmente traz a fuligem junto. Então tentem não ter contato com essa chuva, porque você pode botar a mão no olho, na boca e tal. E essas partículas entram na nossa corrente sanguínea. Já lemos aqui na semana passada, inclusive, uma notícia mostrando que pode ter consequências de longo prazo para a saúde, principalmente problemas cardiovasculares. Se você tem animais domésticos que vivem fora de casa ou que de todo modo estão fora de casa por um tempo e você tem os potinhos de comida e água e tal, não sei o que, tira os potinhos dali porque pode chover, cair água ali dentro e o seu bichinho tomar aquela água, que é um perigo também. E se você tem animais no meio rural também, tome muito cuidado em relação a isso, tá bom? Atenção para o pessoal também que tem cisternas. A depender do uso que você faz da cisterna, você vai ter que, de algum modo, bloquear a captação da chuva para cisternas. Então, tem uma série de procedimentos aí que é importante ficar atento. Eu fico louco, já falei algumas vezes aqui, por que é que os governos municipais, estadual e federal não estão em rede nacional de televisão falando essas coisas? Eu tô ficando maluco ou vocês também estão malucos com isso? Né? Eu já tinha falado semanas atrás, aliás, que deveria ter rede nacional de rádio e televisão do governo federal, ou sei lá eu de quem, até esqueci de ligar minha luz hoje. Vamos ligar a luz. Liga a luz, meu filho. Pronto, tá ligada a luz. Para explicar para as pessoas o que está acontecendo. As pessoas começaram a saber 10 dias atrás, pela imprensa, quando a chuva chegou em São Paulo, porque aí virou uma questão, né? Chegou em São Paulo é um problema. Enquanto não está em São Paulo, não acontece nada nesse país, né? Por que é que os governos não estão, assim, assintosamente informando as pessoas sobre essas coisas? A necessidade eventual de usar máscara, de cuidar das crianças e das pessoas que têm problemas respiratórios, das pessoas mais velhas, eventualmente de fechar escolas. Se você está em casa, deixa as janelinhas fechadas. Aqui está tudo fechadinho aqui no hotel, porque é melhor você não deixar essa fuligem entrar, porque ela vai se depositar nos móveis, no lençol, no sofá, e você vai meter a mão nesse negócio. Eu tô maluco como não tem um grande esquema de comunicação em relação a isso. Já falei algumas vezes aqui, eu não sei quem, se é Ministério da Saúde, se é Ministério do Meio Ambiente, se é Casa Civil, não sei.
Não sei. Deveria ter todos os dias na televisão, no rádio, em cadeia nacional, explicando como estão as coisas. Olha, hoje está assim, hoje está assado, lembre de fazer isso, fazer aquilo. Se você sentir tal sintoma, procure um posto de saúde, deixa a janela fechada, se puder, use máscara. Absolutamente nada está sendo feito. E fizeram um negócio ali, gente, as pessoas não estão sabendo disso, as pessoas estão sabendo disso pela imprensa. E a imprensa, no geral, ela informa de modo fragmentado, e informa mal, inclusive. Informa mal, explica mal. E as pessoas não consomem imprensa. Essa é a verdade. O número de pessoas que consomem imprensa no mundo, ele vem decaindo. Por quê? Porque tem esse bando de... que eu não vou nem falar o que eu estou pensando aqui, que passou a vida inteira descredibilizando a imprensa no geral. A gente viu o que aconteceu no Brasil. E muita gente influenciada acha que tudo que sai na imprensa é mentira. Acha que toda notícia é opinião. Acha que todo mundo tem direito ao próprio fato. Né? Então não dá para ficar na mão só da imprensa. A gente faz o que pode aqui. Mas não é suficiente. Atenção, ministros. Atenção, governo Lula. Atenção, governos estaduais, prefeitos. Tá todo mundo com medo de perder a eleição aí, é isso? Tá todo mundo com o negócio na mão, morrendo de medo de perder a eleição, de fazer esse debate? Qual que é o problema? Ontem a gente mostrou notícia aqui, quase 70 pessoas mortas em São Paulo por questões respiratórias que são ligadas diretamente a isso. Eu realmente não entendo por que isso não está sendo feito. Enfim, vamos lá. Segundo o INMET, boa parte do Rio Grande do Sul deve ter até 50 milímetros de chuva nesta quinta e ventos intensos de até 60 km por hora. Tá aqui a mancha, né, de chuva, esperando para que isso aconteça de fato, consiga dissipar um pouco a fumaça. Agora também não adianta chover e continuar atacando fogo em tudo que é lugar, porque a chuva vai passar e a fumaça volta. Apesar da mudança do tempo prevista com a chegada desse sistema no país, ele não será forte o suficiente para quebrar totalmente o bloqueio atmosférico responsável pelas altas temperaturas registradas no Brasil. Os bloqueios atmosféricos são sistemas de alta pressão que favorecem o aumento nas temperaturas e impedem a formação de grandes nuvens de chuva. Além disso, eles dificultam o avanço das frentes frias pelo interior do país, é aquilo que a gente explicou durante as enchentes no Rio Grande do Sul, né? Você tem esse bloqueio por conta do calor, que acontece basicamente ali do Paraná para a região centro-oeste, centro do país, e isso impede que a chuva que chega no sul, geralmente as frentes frias chegam do sul, da Argentina, do Uruguai, e às vezes até do sudoeste, aí, né, do Paraguai, elas não conseguem se deslocar para o norte porque tem uma bolsa de calor ali, essa bolsa de calor impede. Foi isso, aliás, que causou as chuvas extremadas no Rio Grande do Sul e que causaram as enchentes depois. Né? Essa chuva que choveu no Rio Grande do Sul toda, ela deveria ter se direcionado para os outros estados do país, rumando em direção ao norte, não conseguiu, foi impedida por esse bloqueio atmosférico, e aí caiu tudo no mesmo lugar. Essa foi a grande questão. Se o clima continuar como está, amigos e amigas que morem no sul do país, preparem-se. Teremos novas enchentes, teremos novas tragédias. Nós estamos em um momento de colapso do clima. Se as pessoas não se conscientizarem e não começarem a cobrar políticas públicas de regulação, de regularização, de educação e de punição, a coisa só vai piorar. Né? É o que a gente está vendo por aí. A ministra Anísia Trindade relata preocupação com sobrecarga do sistema de saúde por fumaça. Ministra, vamos falar na televisão, ministra. Vamos falar na televisão, não adianta reclamar em reunião no Planalto, em coisinha ali, ninguém sabe. Ninguém está vendo. Vamos se movimentar, fazer uma cadeia de rede nacional e rádio aí, falar com as pessoas, gente. O que é que está acontecendo que isso não está sendo viabilizado? Eu tenho dificuldade real em conseguir entender. Ninguém conseguiu me explicar isso até agora. Não que seja culpa só da ministra Anísia, né? Agora, vamos lá, governos todos aí, prefeitos. Onde é que estão os prefeitos? Escreve no chat aí se o prefeito da sua cidade está se movimentando em relação a isso. Vamos ver em quantas cidades
os prefeitos estão realmente indo para o rádio, falando, se explicando, postando na rede social. Deve ser mínimo. Eu não vi nada na minha rede social, de prefeitura nenhuma, inclusive. Nada. A ministra Nízia Trindade relata alta de atendimento no SUS, claro, por náusea e vômito decorrente da seca e das queimadas. O aumento no Tocantins passou de 190%. Há ainda uma preocupação com a sobrecarga do SUS em São Paulo. Até o momento, Goiás registrou 45% de aumento de náuseas e vômitos. Mato Grosso teve 58%, enquanto o Distrito Federal dobrou o número de atendimentos para esses casos. As unidades informaram o Ministério diariamente sobre a procura da população. Além disso, há preocupação com a sobrecarga nos sistemas de saúde, especialmente em São Paulo, Grande São Paulo, Ribeirão Preto, Araçatuba e São José do Rio Preto. Se a coisa continuar assim, vai chegar num ponto que você não vai mais conseguir ser atendido no sistema de saúde. Vejam, a gente viu na Covid como esses sistemas todos são frágeis. Todos os sistemas, de tudo, de transporte de alimento até o posto de saúde. Não precisa nada para o negócio entrar em colapso. A grande questão aqui, diferentemente da Covid, é que a gente está vendo um colapso lento e gradual e todo mundo demorou 1 milhão de anos para se mexer. Gente, não é possível. Aqui no programa a gente está falando dessas queimadas aí há 3 semanas. Não tem nenhuma, né? Não tem nenhum mérito da gente estar falando isso aqui, inclusive. Aqui. Só é notícia. Só era óbvio o que estava acontecendo. A América Latina toda estava pegando fogo já faz, olha, quase um mês. Acordaram quando chegou em São Paulo. Aí deu uma baixada em São Paulo também, semana passada, sumiu notícia. Aí agora voltou, todo mundo apavorado, porque tem fumaça em tudo que é lugar. A situação é grave e urgente, disse a ministra. No caso da saúde, é importante pensar que o SUS é um sistema que tem capacidade de atendimento. Claro, tem capacidade limitada, né? Como qualquer sistema, os privados também têm capacidade limitada. Mas essa resiliência cada vez mais é testada por fatores como a mudança climática. E aí tem aqui as informações da saúde, né? Segundo a ministra, o que fazer, o que não fazer, papapá, piriri, pororó. Não adianta fazer tudo isso sem chegar na casa das pessoas. Chegar na casa das pessoas é televisão e rádio no Brasil, ainda. TV e rádio. Deveria ter todo dia aí, no, sei lá, no intervalo do Jornal Nacional, sei lá, qualquer coisa, que o governo pode fazer isso, um boletim ali do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, sei lá o quê, explicando para as pessoas, olha, está acontecendo isso, até para a gente fazer educação de longo prazo, para as pessoas entenderem que é um problemão, que não vai ser resolvido com canetada, com legislação amanhã, não está resolvido amanhã. Inclusive para o governo ter apoio para tomar medidas duras. Ontem a Marina Silva e o presidente Lula, né, rolou a conversa de que estão avaliando tomar terras agrícolas, né, ou terras em geral também, de pessoas que fazem queimadas criminosas. Muito bem, ótimo. Isso vai ter apoio da população? Não sabemos. Então informe as pessoas do que está acontecendo para que as pessoas formem as suas próprias consciências e apoiem esse tipo de ideia. Senão a gente vai ver o Zap Zap correndo solto, dizendo que quem está atacando fogo no Brasil é o MST, como a gente já está visto. Não é possível que os governos não acompanhem o que acontece nas redes sociais. Se você entrar em qualquer notícia, faça um teste na rede de vocês. Vai lá no Instagram, sei lá o quê, qualquer rede social, e vejam os comentários nas matérias sobre queimada. A quantidade de idiota, porque no Brasil o que não falta, a gente planta muito idiota nesse país, né? De pessoas comentando, faz o L. Gente, você, assim como diz o meme, né? Você é burro ou fez curso, né? Faz o L. Agora, isso vai colar. Isso vai colar. Isso está sendo feito propositalmente, enfiado pelo Zap Zap, goela abaixo das pessoas. Ah, e onde estão os artistas que reclamavam do governo Bolsonaro detonando o meio ambiente? É esse tipo de papo. Vocês já notaram isso? Na rede social de vocês? Escreve no chat pra gente. Hein, chat, vocês já viram isso? Para mim, todos os posts de queimada que eu olho no Instagram, todos têm esse tipo de comentário. Faz o L, cadê os artistas? Parabéns, Marina Silva. Todo mundo quieto agora. É esse tipo de comentário. Tem lógica? Não tem lógica, não precisa ter lógica.
A gente já viu no Brasil que muita coisa não precisa ter lógica, aliás. Precisa comunicar com as pessoas. A gente vive na era da hipercomunicação. Se você não ocupar esse vácuo de comunicação, qualquer outro campo vai ocupar. E essas queimadas vão virar culpa do MST, culpa do Boulos, entendeu? Culpa do Demore, culpa do ICL, sei lá o que, não interessa, não precisa ter lógica. Comida de bola assim, ó. Não sei nem explicar o tamanho, né? Ministério da Justiça convoca mais 150 bombeiros para atuar na Amazônia Legal. Número limitado, não vai fazer nem cócega, mas enfim, aparentemente é o que dá para fazer por enquanto, né? O Ministério da Justiça e Segurança Pública convocou mais 150 bombeiros da Força Nacional para atuar no combate dos incêndios no país. O efetivo vai ser encaminhado para a Amazônia Legal. A mobilização atende determinação do Flávio Dino no STF. O efetivo total de 150 homens está na região amazônica até a próxima semana, ou seja, ainda não é uma semana para chegar. É assim, essas estruturas demora. Você não vai apertar um botão e vai aparecer um bombeiro no meio da Amazônia. Quem não conhece a Amazônia, vê pelo mapa, acha que é fácil, né? Acha que é igual o Street View do Google, né? Você pega o bonequinho amarelo, aquele e solta onde você quer. Não é assim, aquele negócio é imenso, é maior que a Europa, aquela porra. É gigante, não tem estrada, quase lugar nenhum. Não é fácil chegar. Aliás, não é nada fácil chegar, né? Os agentes já estão em deslocamento. Eles se juntarão a 162 bombeiros que estão atuando desde junho em operações contra queimadas na Amazônia e no Pantanal. A ação simultânea, o Ministério da Justiça e Segurança Pública enviou ofícios a 21 estados solicitando a apresentação voluntária de bombeiros militares. Além disso, a pasta pretende chamar mais 50 bombeiros que estão no cadastro reserva da Força Nacional. Segundo a pasta, quase 40 milhões foram destinados pelo Ministério para custear as forças para fazer esse deslocamento até as regiões. O valor corresponde a um aumento de mais de 400% em relação a todo o ano de 2022, quando foram pagos aproximadamente 9,4 milhões nessas operações. Ou seja, nada, né, gente? 10 milhões foram gastos pelo Ministério para operações de proteção de biomas, que inclui apagamento de incêndio. 10 milhões? 10 milhões, fazendo a piada infame aqui, 10 milhões ganha o piloto de helicóptero do Pablo Marçal, né? Pra gente que não tem dinheiro, a gente olha e fala 10 milhões, nossa, 10 milhões resolvia a minha vida. A 10 milhões não resolve a vida de nada, na Amazônia, no Pantanal, em lugar nenhum, Cerrado. É pouco, é muito pouco. Governo estuda a volta do horário de verão por causa da seca. O Ministério de Minas e Energia estuda retomar o horário de verão por causa da seca extrema e da falta de chuvas que podem levar o país a ter racionamento de energia. A volta do horário de verão é uma das alternativas sendo discutidas pelo governo. Ainda não há confirmação da medida, informa o repórter João Gabriel da Folha de São Paulo. Em razão da seca, o Ministério de Minas e Energia ampliou a autorização para o uso de termoelétricas, ou seja, para além de tudo, as hidrelétricas começam a não dar conta, você tem que ligar as termoelétricas, as que funcionam no Brasil, a imensa maioria funciona, ou quase todas, né? Biomassa e carvão mineral, e isso faz o quê? Joga CO2 e fumaça na atmosfera, então, além de tudo, piora a coisa, né? Santa Cruz, Linhares e Porto Sergipe foram já ligadas. Eu não sei quanto horário de verão adianta alguma coisa hoje em dia. Muita gente que estuda esse tema fala que como mudou o padrão de consumo das famílias, o gasto de energia elétrica hoje no Brasil, ele é muito mais intenso, né? Muito mais relevante com coisas como ar-condicionado, freezer, geladeira, e essas coisas não se desliga por causa do horário de verão e não se altera por causa do horário de verão. Elas respondem, nós tem muita coisa que fica o dia inteiro ligado, geladeira, freezer e tal, né? E outras coisas como ar-condicionado, ele vai ser ligado quando está quente. E quando está frio, não vai. Então vai ser ligado se está muito frio, enfim. Né? Não responde ao relógio. O horário de verão fazia algum sentido antigamente porque você tinha um consumo muito intenso nas lâmpadas, por exemplo. Hoje a imensa maioria das lâmpadas são de LED, já não é um consumo mais tão relevante. Então é um grande debate. Vá lá tudo que possa ajudar, tudo bem, pode ajudar 1%. Aí. Mas isso aqui não vai resolver, né? Não vai resolver.
Com 39 graus de risco de incêndio pelo estado, São Paulo tem alerta de perigo devido ao calor, informa a Defesa Civil, portanto segue aí o alerta. A Prefeitura de São Paulo cria comitê de crise para lidar com o tempo seco, né? Acordou também o Nunes. Vai liberar 5 milhões para reforçar a equipe de atendimento assistencial à população idosa e o aumento dos estoques de soro fisiológico nas unidades de saúde. Pouca grana. São Paulo tem um orçamento de 120 bilhões. Tá? É claro que tem outros 1.000 compromissos, mas 120 bilhões, 5 milhões, é assim, é aquela moeda colada no chão com um chiclete, né? No asfalto. É isso, gente. É isso. A resposta está sendo absolutamente ridícula. A resposta climática no Brasil é piada. Piada de todo mundo. De governo municipal, de governador, de prefeito, de vereador, de deputado, de senador, tudo. Todo mundo, de presidente, todo mundo, ministro. É piada. A gente viu a enchente no Rio Grande do Sul. Sabe o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul? Aquele papinho que faziam, né? Bom, fui voto vencido aqui. Não no ICL, né? Mas no debate público. Lembram da historinha? O povo pelo povo. Lembra dessa bobajada que eu falava? Isso é bobajada. As pessoas elas vão embora. O voluntário vai retomar a sua vida. Quem é que ficou no lugar das enchentes alagadas? O poder público. Não, agora nós temos a oportunidade de fazer igual, como é que é? New Orleans fez. Não fez nada, não vai fazer. Está sendo feito nada em Porto Alegre, por exemplo. E nas outras cidades também não. Né? Vamos sair da enchente e a cidade vai se tornar um modelo de combate à emergência climática no mundo. Não vai. Não se tornou, não está se tornando e não se tornará. Com o atual prefeito Sebastião Melo, o prefeito da enchente, que aliás está liderando pesquisa em Porto Alegre. Parabéns, viu aí, o povo de Porto Alegre. Parabéns. Parabéns. A plantação de idiota no Brasil, ela segue, né? Não vai ser modelo de nada, vai ser modelo do que não fazer. Vai alagar de novo. Vai alagar de novo. O tempo está mostrando. Se a gente continuar tendo esses bolsões de calor, impedindo que a chuva rume em direção aos outros estados do Brasil, quando vier a temporada de chuva no sul do país, a chuva vai cair toda no mesmo lugar. A chuva que era para cair no Brasil todo, vai cair toda no mesmo lugar, de novo. Daqui a pouco, quando acontecer, pode pegar Santa Catarina, que tem regiões que são regiões de altíssimo risco, o Vale do Rio do Itajaí, entre outros lugares. Basta uma chuva poucas vezes para alagar tudo. Não vai ser modelo de nada. A quantidade de gente incompetente e mentirosa que está aí no poder público é um negócio inacreditável. Comitê de crise em São Paulo. Há 3 semanas da eleição. Quem vai operar isso, gente? Vocês acham que o Nunes vai aparecer em uma reunião dessa porcaria? Talvez vai lá um dia. Porcaria não, né? Importante a criação, mas enfim. Vai lá um dia fazer uma foto para a campanha, para botar na campanha, inclusive. Aliás, nem pode fazer isso. Nem pode. Ou seja, o prefeito nem vai se envolver no negócio, porque o prefeito está na campanha. É um negócio insano. O Carlos Madeiro lá no UOL mostra que as queimadas de agosto no Brasil destruíram área superior a 9 estados do Brasil. 9. O Brasil está sendo dizimado pelo fogo. O mês de agosto desse ano teve 110 mil quilômetros quadrados queimados em todos os biomas. A terceira pior marca para o mês desde o início das medições em 2003. Até então, apenas agosto de 2007 e 2010 tiveram marcas piores. O problema é que não é só agosto, né? Continua agora, setembro, vai saber até quando vai esse negócio. Para a gente ter uma ideia da área do tamanho queimado, ela é maior do que 9 estados brasileiros. E supera a soma, ou seja, o que foi queimado no Brasil em agosto é maior que 9 estados, não 9 estados juntos, né? Se você pegar o estado X, é maior que aquele estado. O estado Y é maior que aquele estado. Agora, se você somar, presta atenção nisso aqui. Se você somar o Distrito Federal, Sergipe, Alagoas e Rio de Janeiro, o Brasil perdeu mais biomas de queimadas do que esses estados todos juntos somados. Vocês estão entendendo o tamanho desse negócio? E para recuperar isso aí depois? E o tempo que leva para recuperar? E aí depois dá uma chuva em cima, dá uma enxurrada, leva outro pedaço.
E daí ano que vem queima de novo. Está chegando no ponto de não retorno, como chamam os cientistas, muito mais rápido. Aliás, a Gabi Varela entrevistou o Carlos Nobre, né, o cientista do clima, aqui no ICL, no programa Em Detalhes. Eu sugiro que vocês assistam o programa. Tá no YouTube aí. Para se desesperar mais um pouquinho, mas isso aí mesmo, tem que ficar apavorado mesmo, todo mundo. A Amazônia se torna o maior emissor de gases de efeito estufa do planeta. É o pulmão do mundo. O pulmão do mundo está cuspindo fumaça preta. Em meio ao cenário de seca extrema, dados do Copérnicos, o Programa de Observação da Terra da União Europeia, indica que o sudoeste da Amazônia foi a região que mais emitiu gases de efeito estufa do planeta nos últimos 5 dias. Mais do que todo o complexo industrial da China. Mais do que todo o complexo industrial dos Estados Unidos. E cito esses dois porque são os maiores poluidores de complexos industriais. Mais do que esses lugares. A Amazônia. Que deveria estar, em tese, limpando o ar, né? Hoje sabemos mais que os oceanos até fazem mais esse trabalho do que a floresta, mas enfim, é enlouquecedor. É enlouquecedor. Pelo menos 12 grandes rios brasileiros estão secando, aponta o estudo. O levantamento do laboratório da Universidade Federal de Alagoas indica problemas na Amazônia Centro-Oeste e Sudeste. Ao menos 9 hidrelétricas ficam nos leitos desses rios afetados. O levantamento do Laboratório de Análise e Processamento de Imagens Satélites, chamado LAPIS, da Universidade Federal de Alagoas, mostra que os maiores rios do país estão secando. A seca atual atinge 55% do território nacional. Por satélite, o laboratório detectou redução na vazão de rios, lagos e reservatórios das regiões Centro-Oeste, Sudeste e da Amazônia. Pelo menos 12 grandes rios já foram afetados. Na lista de maior redução no volume de águas estão os rios Manso, Paranaíba, Jequitinhonha, em Minas Gerais, Tocantins, entre os estados de Tocantins e Maranhão, e o rio Paraná, entre o trecho de São Paulo e Mato Grosso do Sul. Muito bem. Bom, cuidem-se, né? Fiquem em casa, quem puder, fica em casa mesmo. Voltou ao esquema Covid, tá, gente? Eu sei que ninguém vai fazer isso. Ninguém tá fazendo isso. As pessoas estão vivendo a vida normal, até porque não tem comunicação, né? Não tem comunicação. Eu vou fazer um paralelo aqui que eu não gosto de fazer, quase nunca faço, mas eu vou dizer o seguinte: se fosse o governo Bolsonaro, muitos de nós que estamos no programa aqui, a gente já tá rasgando, né, arrancando cabelo. Ia estar arrancando cabelo de crítica. Os caras estão ignorando. Imagina se fosse o Salles, o ministro do Meio Ambiente, que até agora não botou a cara na rede nacional de televisão para explicar para as pessoas. A gente já está querendo, assim, pendurar o Salles pela canela, em praça pública. Tá bom? Então pensem nisso. Eu detesto fazer essas comparações, porque não há comparação possível entre o Salles e a Marina. Mas vocês entendem que não é a comparação que eu estou fazendo, né? O esquema de comunicação é muito ruim. Péssimo. A gente está falando da vida das pessoas. De velhinho lá, da vovozinha, que não pode pegar essa porcaria dessa fumaça porque vai morrer. Vai dar problema respiratório, vai ficar internada. Escola, o que a gente faz com escola? Fecha, não fecha? Qual é a diretriz? Onde está a coordenação disso? Não está acontecendo, gente. Não existe. Tem uma série de problemas de coordenação política. Claro que tem. O governo, em vários momentos, tentou passar na Câmara vários projetos em relação à proteção ambiental e foi destruído. A Câmara no comando do Arthur Lira. Dessa gente cretina toda aí, que enquanto o Brasil pega fogo, está discutindo anistia para golpista. Bando de vagabundo, safado. Vai, vota nessa galera. Vota. Né? É um videozinho na internet. É o meu piloto de helicóptero que ganha não sei quanto. Vai. Seja imbecil, vota nessa gente. Isso, parabéns. Segue aí, segue a vida. Vocês não estão vendo o que está acontecendo? Caroline Detone, CCJ, vamos votar projeto para anistiar o cara que tentou explodir o aeroporto de Brasília na véspera de Natal, né, deputada? A sua atuação parlamentar é uma porcaria, a sua atuação parlamentar é cretina. Não a senhora, não a conheço e nem quero. Muito obrigado. A sua atuação parlamentar, cujo salário é pago por mim, então tenho direito de falar isso, é uma atuação vagabunda, cretina, baixa, nojenta.
O país está pegando fogo e a senhora está querendo anistiar o cara que tentou explodir uma bomba num caminhão de combustível no aeroporto de Brasília na véspera de Natal. É isso que a senhora está fazendo aí. E tem voto, né? Bando de idiota. Ai, a Detone. Olha, quando cair essa chuva preta aí e destruir a fertilidade do solo, do lugar onde você mora, tá? E aumentar o preço do alimento, vai bater na casa da Detone para tomar café da manhã, tá bom? Vai lá pedir para ela pagar o seu almoço, né? Enquanto a Patriota e os outros idiotas aí também estão pensando em anistia para essa gente. Impeachment do Alexandre de Moraes. Vejam como, na comparação com o que a gente viu 2 semanas atrás, o grande debate nacional da liberdade de expressão do Elon Musk virou pó, virou fumaça. É absolutamente irrelevante. Programinha para distrair massas. Papinho para boi dormir. Liberdade de expressão do Oswaldo Eustáquio usar a conta da filha dele, menor de idade, de modo clandestino, porque não pode usar a internet para mentir. Liberdade de expressão do Alan dos Santos para criar conversa fake com a Juliana Dalpiva, para tentar destruir a reputação dela, que não conseguiu e não conseguirá, porque além de tudo esse cara é um bosta. Vejam como essa discussão, diante do que a gente vê quando abre a janela, mostrou o real tamanho que ela tem. Ditadura da toga, né? Bando de analistas, de jornalistas, sei lá o quê, que não sei mais nem do que chamar essa gente. O perigo da censura. Vai respirar esse ar que tá rolando lá fora agora. Vamos falar de coisa séria, que importa mesmo. Mas não, né? Tem 150, 130 parlamentares que assinaram a intenção de fazer impeachment do Alexandre de Moraes. Tem o papo aí que o Alcolumbre, se virar presidente do Senado, vai pautar o impeachment. Hein, senhor Alcolumbre? O senhor outro com atuação parlamentar inútil. Só nos bastidores, só na operação, nem aparece, ninguém lembra que o cara existe, né? Só operando. Tá prometendo impeachment em troca de voto, senhor Alcolumbre, para virar presidente do Senado? O senhor está conseguindo respirar na cidade onde o senhor mora? É onde? É no Brasil? É em Nárnia? Onde é que o senhor está morando? É isso. A gente começa a recolocar as coisas no lugar. Vejam a quantidade de atuação de parlamentar inútil que a gente está debatendo aqui. Olha, ontem a gente mostrou esse negócio do Gustavo Lima, né? Eu não sei se a gente pode mostrar um vídeo que eu pedi aqui para a produção. Podemos mostrar? Cadê? Parará. Deixa eu só ver no grupo aqui se a gente pode mostrar. Podemos. Então, olha só. Ontem a gente fez uma reportagem aqui publicada no nosso site, nclnoticias.com.br, da Débora Maganha e do Chico Alves, mostrando que várias prefeituras do Brasil gastam assim uma Babilônia, né, do seu orçamento da área de cultura do ano com o Gustavo Lima. A Lei Rouanet. Ai, os artistas da Lei Rouanet, né? Bando de mentiroso, tá aí, ó, sugando dinheiro público de prefeitura, sem licitação, sem nada. R$1 milhão, um show. Vai lá, negocia com o prefeitinho lá, depois sabe-se lá o que acontece com esse dinheiro também, não vou nem especular aqui. Pode ser. Pode ser. O que pode acontecer? Vocês podem imaginar? Eu posso imaginar. Em ano eleitoral, então, se eu posso imaginar. Se eu posso imaginar o que acontece com esse dinheiro. Mas vou ficar só imaginando aqui, né? Não precisava de dinheiro público, né, Gustavo Lima? Tá sugando dinheiro de prefeiturinha de 15 mil habitantes, pegando R$1 milhão que as pessoas podiam estar usando esse dinheiro lá para aumentar o posto de saúde, para atender a pessoa que tá morrendo por causa da fumaça. Hein? Bando de hipócrita vocês também, né? Esse aqui é outro que tá apoiando o Pablo Marçal, né? Meu piloto de helicóptero. Aí o Estadão tinha feito um vídeo um tempo atrás, eu não tinha visto. Bom, essa notícia ontem aqui correu o Brasil, né? O ICL pautou essa conversa aqui. Parabéns para os colegas reais. Aí o Estadão tinha feito um vídeo um tempo atrás. Vamos botar o vídeo aqui, porque o vídeo é informativo e engraçado. E a gente dá uma desanuviada um pouco na fumaça aqui. Bota pra gente aí, Gabriel. Como uma tatuagem no da Anitta fez cantores ficarem com o
na mão e pedidos de uma CPI dos sertanejos explodirem pela internet inteira. E o que isso tem a ver com a live do Gustavo Lima chorando? Fica aqui que a gente explica. Há mais de um ano, a Anitta fez uma tatuagem numa região íntima e postou esse vídeo no OnlyFans dela, aquele site de conteúdo adulto. Não era pra vazar, mas vazou. Passa o tempo até o dia 12 de maio, quando o cantor Zé Neto, da dupla com Cristiano, fez o seguinte discurso num show em Sorriso, no Mato Grosso. Nós somos artistas que não dependemos de lei Rouanet. O nosso cachê tem que pagar o povo. A gente não precisa fazer tatuagem no toba para mostrar se a gente tá bem ou não. E a gente sabe o que a internet faz com quem cutuca famoso, né? Especialmente quando envolve fandom de diva pop. Porque se você mexer comigo, tá mexendo com a Casa de Maribondo. A principal crítica dos Anitas é que os projetos da Lei Rouanet exigem vários critérios e mecanismos de controle para serem aprovados. E o dinheiro vem da renúncia fiscal de empresas. Já os shows de prefeitura costumam ser feitos, inclusive, sem licitação e pagos diretamente com dinheiro público. Esse show mesmo, do Zé Neto e Cristiano em Sorriso, custou R$400 mil. As redes viraram uma avalanche questionando esses gastos, e foi assim que chegaram ao Gustavo Lima. Entre os cachês gordos dele, foi revelado que ia receber R$1.200.000 por um show em Conceição do Mato Dentro, em Minas Gerais. Essa apresentação entrou na mira do Ministério Público Mineiro e investigações de outros shows em outros estados também já estão rolando. No meio disso tudo, até que CPI do sertanejo subiu no Twitter com usuários cobrando explicações. E a Anitta também não deixou passar batido. E eu pensando que estava só fazendo uma tatuagem no tororó. Nesse dia 30, Gustavo Lima fez uma live no Instagram falando que é vítima de perseguição, que está sendo massacrado como bandido e chorou. De coração, eu juro pra vocês que eu tô cansado, cara. Eu tô a ponto de jogar a toalha. Inclusive, durante essa live, quem apareceu nos comentários foi o Zé Neto, chamando a responsabilidade para ele. E o capítulo mais recente dessa novela é o da prefeita de Teolândia, na Bahia, que disse ter o sonho de ver o Gustavo Lima e contratou o show dele e outros artistas, gastando mais com cachê do que com as ações de socorro pelas chuvas. Eu sempre tive um sonho, gosto demais e vamos para a Festa da Banana 2022 com o nosso embaixador, Gustavo Lima! Ai, festa da banana, né? Então começa no tororó da Anitta, como ela fala, e termina na festa da banana, né, Gustavo Lima? Tá pronto para jogar a toalha? Joga a toalha, meu filho, some daqui, sei lá, não quero mais ver a sua cara, não quero, não me interessa, não muda nada na vida de ninguém, meu filho. A pessoa fica rica e famosa, ela acha que ela muda alguma coisa no mundo. Gustavo Lima, se o senhor subir amanhã, ninguém vai notar, tá bom? Vai ter uns fãs que vão reclamar aí 2 semanas, depois aparece o outro, aparece o Paulinho Lima, o Zezinho Lima, porque vocês também, a maioria das músicas é tudo igual, tá? Desculpa quem gosta aí, eu acho, no geral, uma imensa porcaria. E não tem nada contra sertanejo, inclusive ouço sertanejo desde que eu era criança, desde com meu pai, né? Mas aplainou a cultura, né? Você ouve no rádio aí, não sabe quem tá cantando. Tudo da mesma formulinha, mesmo jeitinho, aquela plateia fake atrás, né? Eles aumentam o volume da plateia, colocam uma plateia que nem era do show. Vocês sabem que vocês são enganados nessa história, né? Parece que todo mundo tá cantando, vai ver no show, não é nem assim. Tudo fake, tudo montado. Tudo uma palhaçada. Joga a toalha, meu filho, some, só para de pegar nosso dinheiro, tá bom? Compra a toalha com o seu dinheiro, tá bom? Se for jogar a toalha, joga uma toalha que o senhor comprou. Aliás, não mentiu a dupla no começo ali, né? Nós não precisamos de lei Rouanet, como é que o cara falou? Quem paga o nosso show é o povo mesmo que paga o show de vocês, mas não do jeito que você achou que tava falando, né? A pessoa privada indo lá pagar ingresso. Quem paga é o povo mesmo, é a prefa, é as prefa que paga, é nós aqui, todo mundo pagando aqui. Né? Bando de hipócrita. Para com isso. Que bom expor essa gente, né? Bom, Lula anunciou a criação da autoridade climática em meio às secas, né? Vamos lá para outras notícias muito rapidamente aqui. PGR denunciou o homem que falou em caçar Lula, Freixo e ministros do STF. O homem chamado Ivan Boapinto defendeu em redes sociais ataques a políticos de esquerda. Vai se ferrar agora, tomara que seja preso, né? Tô nem aí para você também, problema seu, que hoje tô bravo.
Lira anuncia a líderes apoio a Hugo Mota como seu sucessor. Sucessão na presidência da Câmara está pegando fogo, todo mundo querendo pegar ali a presidência, né? Porque significa cada vez mais o controle de dinheiro, por causa das emendas Pix, emenda boleto, emenda cheque, emenda sei lá o quê, emenda Crefisa, emenda não sei o quê, né? Lira sinaliza apoio a Hugo Mota e é chamado de traidor por aliados de Elmar, que tenta atrair Lula. A demonstração foi robusta, com a participação de representantes das siglas que somam 325 deputados, mais do que o necessário para uma eventual vitória no primeiro turno. O presidente da Câmara, Arthur Lira, sinalizou na quarta-feira em almoço que irá apoiar Hugo Mota, do Republicanos, para a sucessão no comando da casa. Em um dia movimentado por conversas a portas fechadas, Lira se juntou a líderes de 7 partidos para celebrar o aniversário do candidato do Republicanos. A demonstração foi robusta, com a participação de representantes de siglas que somam 325 parlamentares, mais do que o necessário para uma eventual vitória em primeiro turno. Do outro lado da disputa, o líder da União Brasil, Elmar Nascimento, declarou ter ignorado o convite para um diálogo com Lira, de quem é próximo. Elmar foi recebido pelo presidente Lula durante a tarde e reafirmou a disposição de continuar na disputa. Além disso, ressaltou o apoio do PSD, do Kassab, né? E de dissidentes das siglas do Centrão, e sinalizou ao Palácio do Planalto que não terá o apoio do PL, partido do Bolsonaro. Insatisfeito com o cenário, parlamentares da União Brasil começaram a qualificar Lira como traidor, porque o Elmar, em tese, era o candidato, né, que iria ser, como disse o Dinheiro Preto, o Norvana, né? Ele iria juntar todas as tribos, mas acabou não sendo o Norvana, né? E aí está tendo uma virada de mesa aí. Eu falei sobre isso semana passada aqui, né, gente? Muitas vezes a gente tem que tentar dissipar o caos da comunicação e tentar entender, porque às vezes as análises que são feitas e as notícias, elas são feitas assim do dia para a noite, tá? Então, até semana passada estava um clima, o Lira tá perdendo o controle, não sei o quê. Eu falei aqui no programa, quem quiser recuperar, que recupere, que tá gravado. Eu falei, não é isso que está acontecendo, e o próximo presidente da Câmara terá, sim, a bênção do Lira. Não se enganem, tá bom? Não é assim que funciona a coisa. Não é. De uma hora para outra, o Lira deixou de ser importante. Não é mais ninguém. Não é. O Lira está aí há anos fazendo 1 milhão de acordos. Tem muita gente que deve favor pro Lira. Deve favor por causa de dinheiro, por causa de emenda, de verba, de grana, de projeto que foi aprovado, de coisa que passou, de projeto que foi pautado. Tá? O Arthur Lira é tudo menos bobo. O Arthur Lira é cria do Eduardo Cunha. Essa gente sabe o que está fazendo. Eles já estão 3 movimentos na frente do que a gente está vendo aqui. Não perdeu o controle, não está desesperado, não entra nessa história, tá bom? Não é bobagem. Olha que o cara fez uma reunião, anunciou apoio a um outro deputado, que até 10 dias atrás não estava nem aparecendo na foto, tá? Com líderes de partidos que têm 325 votos. Tudo bem que nem todo mundo pode votar, mas para fazer a sucessão não precisa de 325, precisa de bem menos do que isso. Então não é assim não que a coisa funciona, tá? O poder ele não escorre pela mão do dia para a noite. Não é assim. Não é assim mesmo. Valor bloqueado da Starlink pelo STF não é suficiente para pagar as multas do X. A Starlink teve os valores, contas bloqueados no Brasil, né? E aí foram lá descobrir que não tem dinheiro lá. O Brasil é uma piada, né? Sabe quanto tem na conta da Starlink no Brasil, gente? Numa conta tem 37 mil reais. Tá feio, acho que eu tô quase emprestando dinheiro pro Elon Musk. Fiquei com pena até, né? Fiquei com pena. O piloto de helicóptero do Pablo Marçal não ganha isso, né? A outra conta tem 7 milhões de reais. Olha, para uma empresa, vamos cá entre nós, né? O Brasil é um país mole. As pessoas reclamam que é difícil ser empresário no Brasil. Gente, é difícil ser empresário na Noruega, tá? Vai lá pagar 75% de imposto para ver se tu gosta. No Brasil é fácil ser empresário. Os caras alegam que tem 250 mil clientes. Atenção, 250 mil clientes. A empresa tem 7 milhões na conta. Assim, se der um vendaval no escritório e quebrar as janelas, é capaz de não ter dinheiro para consertar. Gente, é uma piada. Piada. O Twitter deve em multa no Brasil 18 milhões. E eu não imagino que o STF vai pegar todo o dinheiro que tem na conta da Starlink, porque se pegar tudo, os funcionários da Starlink vão ficar sem receber salário, né? Não vai conseguir pagar aluguel. E até onde vai meu entendimento, não seria razoável fazer isso. A pessoa que trabalha lá na Starlink não tem nada a ver com o negócio do Elon Musk. Ela não pode ficar sem receber salário. A Starlink não vai conseguir pagar o plano de saúde, sei lá o quê.
Então nem esses 7 milhões vai servir para nada. Né? Ai, ai. Em depoimento, a PF, vítima confirma ter sido assediada por Silvio Almeida. Temos mais aqui avanços em relação a esse caso. Né? A Polícia Federal ouviu depoimento na terça-feira de uma das mulheres que afirmam ter sido assediadas sexualmente por Silvio Almeida. No depoimento, ela confirmou ter sido vítima do caso. A Polícia Federal segue investigando, lembrando que estamos nas preliminares da investigação, e mais pessoas serão ouvidas ao longo desse caso, com a possibilidade de mais denunciantes aparecerem para dar depoimento à Polícia Federal. Uma matéria importante aqui, se vocês puderem ler lá no iclnoticias.com.br, uma matéria da agência pública, uma minuta indica detalhes da tentativa de acordo que envolveria Lira e sua ex-esposa. Mensagens indicam que acordo não efetivado teria sido mediado por uma amiga do ex-casal e ex-assessor parlamentar. Isso aqui foi uma descoberta da agência pública, uma prévia de um assim chamado acordo de gentilezas, né, pelo qual se comprometeriam mutuamente, em hipótese nenhuma, falar em público, dar entrevistas usando os nomes dos acordantes. Ou seja, a Juliane Lins e o Lira se comprometeriam a não falar, entre aspas, mal um do outro pela imprensa, por exemplo, né, um acordo de urbanidade, digamos assim. O grande problema é que a Juliane Lins registrou, inclusive, BO com exame de corpo de delito de uma agressão sexual do Lira contra ela. Vejam a diferença do Lira para o Silvio Almeida, né? E não estou entrando no mérito aqui de quem é culpado, inocente, porque eu não sou juiz. Não sou o juiz da causa. Agora, o Silvio Almeida foi moído em 20 horas com as denúncias contra ele. O Lira, cujas denúncias são muito mais, digamos assim, comprováveis, porque tem BO, tem exame de corpo de delito, a Juliane Lins já falou sobre isso várias vezes, teve processo, tudo, segue lá. Ninguém se incomodou com o Lira. Ninguém. Tá lá. No seu belo lugar, né? Há diferenças, né, no Brasil. Vamos lá, gente. Olha, antes da gente falar de pesquisa, vamos rapidamente aqui, só quero lembrar vocês que essa semana, na verdade, hoje, né, o ICL está com uma promoção especial aqui, porque a gente está apoiando a festa literária pirata das editoras independentes lá em Paraty, a Flipei, um dos eventos culturais mais revolucionários do país, reunindo diversas editoras e trazendo os nomes nacionais e internacionais de peso. O ICL fez a cobertura completa da edição de 2024, que trouxe à tona discussões sobre cultura, política, resistência. Todo esse conteúdo está disponível na nossa plataforma. Então a gente foi lá, fez uma cobertura, fez entrevistas com Érica Hilton, com Renato Freitas, o João Pedro Stedley, o Jones Manuel, a Raquel Ronick, Luca Franca, tem uma galera, né? Rolou a Flipei lá. Esses conteúdos todos estão na plataforma do ICL, tá? Para você poder assistir, tem que assinar o ICL hoje. Tudo isso, você assina o ICL, custa assim um sanduíche do McDonald's por mês. Vai ter acesso a tudo que tem lá no ICL e, para além de tudo, para os novos membros solidários de hoje, a gente vai mandar para casa de vocês livros. Utopias Piratas, a revolta de mouros, hereges e renegados na emergência do capitalismo. Vai mandar para sua casa o livro. Um e-book do Rio ao Mar, uma coletânea de entrevistas e artigos sobre a Palestina livre. E 2 pôsteres exclusivos da Flipei. Tá bom? Isso tudo vai chegar na sua casa. Então, assine o ICL hoje. Temos o link na tela, Gabriel? Temos o link na tela? icl.com.br/Flipei, para você levar para casa os pôsteres, o livro e o e-book e ter acesso a tudo que tem no ICL, nossos cursos, a nossa biblioteca digital, os nossos documentários, desconto para fazer compra online na farmácia, no mercado, pá, tudo é um universo. Amanhã eu explico e dou mais detalhes sobre isso, tá bom? Mas acessa aí que você vai ter todos os detalhes também. Ó, vamos lá falar rapidamente sobre pesquisas. Não temos grandes novidades, eu só queria anotar 2 coisas aqui. Ontem saíram 2 pesquisas, a Quest e a Atlas. Na Atlas, o Boulos tem 28%, o Marçal 24,5% e o Nunes 20%. Tá? Na Quest, o Nunes está na frente, com 24%, o Marçal com 23% e o Boulos com 21%. Então vamos lá, rapidamente. Quest, empate técnico. Tá? Não mudou nada desde as últimas pesquisas. A diferença é que antes o Boulos estava na frente, o Nunes estava atrás, não sei o quê, mas na margem está tudo empatado, está tudo a mesma coisa como estava antes. O Boulos, na verdade, caiu 1% da margem, o Nunes subiu um pouquinho além da margem e o Marçal ficou na margem.
Então mostra que o Boulos está estável e os dois estão subindo. Há uma possibilidade do Marçal tirar o Nunes do segundo turno. E também tem uma chance mais remota, claro, do Boulos ficar fora. Não se imagina que o Boulos vai fazer menos de 23, 24, 25% de São Paulo, porque é o voto de esquerda na capital paulista, tradicionalmente, que sempre deu votos para Marta, para o Haddad, para o Lula, para o próprio Boulos. Tem um contingente mais ou menos fixo, né, um pote de votos importante que o Boulos vai pegar. Tá? Então, eu diria que é quase impossível o Boulos fazer menos de 20%. Praticamente impossível. Deve fazer 20, 25, sei lá, estou dando um chute aqui, mais ou menos na média. A Atlas coloca o Boulos muito acima. Por que é feito isso? A Atlas é uma pesquisa que é feita pela internet. E a Quest é presencial. O pessoal da Atlas fala que a pesquisa pela internet, quando você faz, tem metodologia tudo, né? Não é enquete que é feita no Facebook, né, gente? É uma metodologia, claro. Ela elimina a possibilidade da pessoa ficar com vergonha de responder para a pessoa que está entrevistando. Então, quando você tem alguém na rua que faz perguntas, aí você pensa assim, eu vou votar no Marçal ou no Bolsonaro, sei lá o quê, mas eu tenho vergonha de falar, daí a pessoa mente, porque ela tem vergonha. Quando você elimina a interação humana pelo computador, segundo o pessoal da Atlas me explicou ontem, a resposta tende a ser mais honesta, entre aspas, tá? Eu acho que o Boulos está, se a gente pegar o Boulos entre próximo de 20 ou próximo de 30, eu acho que o Boulos está mais subindo para 30 do que caindo para 20. Mas, tudo a ver o que vai acontecer. O que chamou atenção ontem, na Quest, foi os votos dos jovens de 16 a 20 e poucos anos, que eram do Boulos e foram sugados pelo Marçal, principalmente jovens da periferia. Então, atenção nisso. O Boulos tinha um contingente grande de jovens que votavam nele, e esse contingente foi roubado pelo Pablo Marçal. Quem está em pânico é o Nunes. O Nunes é a pessoa que mais está na mira para não estar no segundo turno. Por enquanto, se a coisa continuar como está pintando o segundo turno entre Boulos e alguém. Esse alguém ainda está em disputa. Tá bom? Muito bem, fechamos o programa. Amanhã a gente está de volta. Muito obrigado pela parceria de todo mundo. Está começando esse Notícias, primeira edição. Um grande beijo, tchau. Futebol nunca foi o meu forte, mas eu garanto que só de vocês assistirem eu mexer com a bola um pouquinho agora, o algoritmo das redes sociais já vai te jogar para uma empresa de bet em poucos segundos. As empresas de bet tomaram conta da internet, tomaram conta do esporte e tomaram conta dos grandes veículos de mídia. E estão destruindo milhões de vidas. O Brasil é o país com mais problemas com empresas de aposta em todo o planeta. Quando você entra no Procon para fazer uma denúncia, no primeiro momento eles já te perguntam: o seu problema é com apostas ou outras coisas? E ninguém denuncia isso, porque não se pode falar sobre esse assunto, porque os grandes canais são muito bem pagos para se silenciar. Mas nós aqui no ICL vamos falar. No dia 19 de setembro, uma quinta-feira, às 8 horas da noite, a gente vai lançar o documentário Bets, o jogo sujo que ninguém comenta. E quer convidar vocês para assistir cenas e declarações chocantes que vão abalar esse mercado. E entre com a gente nessa luta contra essa doença que se abateu no nosso país.